Spoilers do capítulo 258 de Jujutsu Kaisen, vem comigo? Se liga, já se prepara porque a gente teve até a expansão de domínio do Sukuna. Um pequeno spoiler dos spoilers. O capítulo começa com o narrador explicando um pouco da energia amaldiçoada reversa referente ao Satoru Gojo, como ele recuperou ela na sua luta contra o Sukuna. Eu vou ler pra vocês entenderem melhor. O capítulo começa com o narrador explicando que depois de acertar 2 Black Flashes, o Satoru Gojo construiu um circuito de energia amaldiçoada reversa e especial, devido a estar em um estado disperso. Com isso, o Sukuna, na teoria, também deveria regenerar todos os seus braços, só que devido aos 7 Black Flashes do Itadori, ele acabou se enfraquecendo e não conseguiu recuperar sua produção de energia amaldiçoada reversa. Mas o narrador explica que o Itadori utilizou seus Black Flashes especificamente no reino que divide a alma do Sukuna e do Megumi. Só que a gente sabe que não dá pra brincar contra o Sukuna. Logo no início do capítulo, depois da explicação do narrador, ele ativa sua expansão de domínio, Santuário Malevolente. Só que agora de uma forma diferente, não o santuário que a gente conhece e que viu na luta contra o Gojo, mas sim um santuário mais parecido com a expansão do Kenjaku. Talvez isso possa ser um plano do Kenjaku ou até mesmo o início da assimilação do Mestre Tengen com a humanidade? Vamos descobrir. O domínio do rei finalmente retornou ao seu mestre. E a cena que nós vemos a seguir após isso é completamente devastadora. Tudo ao redor do Sukuna no raio de 200 metros está sendo completamente cortado até virar cinzas. Porque, se você não lembra, o Santuário Malevolente tem uma área total de 200 metros e tudo que tá nesse alcance, mesmo que não tenha energia amaldiçoada, também vai ser cortado. Logo em seguida temos um flashback do Hakari e os outros feiticeiros conversando sobre algumas medidas para enfrentar o Sukuna. E segundo o próprio Hakari, aprender energia amaldiçoada reversa e também outras contramedidas é essencial para essa batalha. É aí que o Shozo entra na conversa e diz: bom, se energia amaldiçoada reversa for realmente necessária, talvez eu e o Itadori consigamos isso. O Yuji, assustado porque ele nunca imaginou que poderia utilizar energia amaldiçoada reversa, pergunta: tá, beleza, mas como? E pensa comigo, qual que é a melhor maneira de aprender energia amaldiçoada reversa do básico? Perguntando para outras pessoas que também utilizam a técnica. Então o Shozo acaba perguntando para os outros usuários de técnica reversa o que eles fazem para compensar o sangue na hora que eles se curam. O Hakari e o Yuta não conseguem responder, mas a Shoko fala que ela basicamente transforma a própria energia amaldiçoada em sangue. Cara, e aqui a gente tem simplesmente uma revelação que confirma mais uma das teorias da fandom de Jujutsu. O Shozo diz que beleza, o corpo dele já permite que ele transforme a própria energia amaldiçoada em sangue, porém pro Itadori conseguir fazer isso, talvez se ele consumir os seus outros irmãos que acabaram restando, ou seja, os fetos amaldiçoados, ele também vai conseguir fazer isso. Mais uma teoria confirmada de que o Yuji tinha ingerido seus irmãos. Isso aqui tá completamente absurdo e vai ficar muito melhor. Continuando com o flashback que tá mostrando como o Itadori consumiu seus irmãos e conseguiu utilizar energia amaldiçoada reversa, o Shozo acaba citando que a grande desvantagem de se utilizar energia amaldiçoada reversa é que ela consome muita energia amaldiçoada. Porém, pra ele e pro Itadori talvez isso não seja um problema, justamente por causa do corpo especial dos dois. E eu simplesmente não tô acreditando. Cara, isso aqui é absurdo, mano. Quantas teorias foram expostas pra gente, cara. A fandom de Jujutsu tava teorizando muita coisa. A gente tava teorizando o Yuji ser um descendente do Sukuna, a gente tava teorizando coisas demais. E agora, além da gente saber que ele é um descendente de Sukuna, além da gente saber que ele comeu seus irmãos, a gente tem mais uma revelação. Confirmado, o Itadori consegue trocar a sua alma com a de outra pessoa. Literalmente trocar de corpo. Basicamente, ele descobriu isso como? O Shozo falou pra ele, ó, você vai se emparelhar, você vai ficar do lado com alguém que utiliza energia amaldiçoada reversa na hora de você trocar de corpo. O Itadori não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo, então o Yui revelou: ele pode trocar de corpos, ele pode trocar a sua alma com a alma de outra pessoa e trocar os seus corpos. E a gente sabia disso, a gente sabia, no fundo a gente sabia por causa da época que ele lutou contra o Kusakabe. Cara, é completamente absurdo. Que capítulo insano, que capítulo magnífico, porque agora a gente tem mais umas informaçõezinhas. Se liga só, o Kusakabe diz que quando o Sukuna assumiu o corpo do Itadori, o próprio corpo do Itadori acabou se lembrando do Jujutsu de grau especial, ou seja, a técnica de trocar de corpos. Então eles basicamente planejam fazer o mesmo com o treinamento de troca de almas. O Kusakabe primeiro vai trocar a sua alma com a do Itadori e vai ensinar ele a manipulação básica de energia amaldiçoada para que o Itadori possa utilizar o domínio simples. Ele é literalmente um GOAT, não tem como! Mas assim como todo poder, tem uma desvantagem. Basicamente, no período de um mês, o Itadori só pode trocar 2 vezes de almas com outro corpo. Agora, saindo do flashback, a gente volta pro momento atual. E já voltamos vendo o Itadori utilizando um domínio simples para conseguir se proteger do domínio do Sukuna. Cara, completamente genial. O Itadori tem tudo. O Itadori é o GOAT. Ele é simplesmente o personagem que vai ser o personagem mais poderoso da obra, talvez.
Exceto pelo Satoru Gojo, mas vambora. O Itadori percebe que o domínio do Sukuna tá meio que incompleto, então tem alguma brecha no meio desse domínio. Logo, ele pode aguentar. O narrador revela pra gente que o Sukuna não vai aguentar por tanto tempo manter esse domínio de alto nível aberto desse jeito por muito tempo. Só que o narrador também explica que o Sukuna não consegue atingir a Maki com seu domínio porque ela não tem energia amaldiçoada. Mas eu fiquei confuso, porque o domínio dele basicamente pega coisas com e sem energia amaldiçoada. Enfim, isso é papo pra outro vídeo que vai sair hoje, algum dia. Esse domínio que o Sukuna acabou abrindo vai desaparecer num período de tempo de 99 segundos. Com isso, todos que estão ao redor estão tentando aguentar toda essa violência, porque a parada tá muito insana. Aparentemente o Shozo tá preocupado com o Itadori, porque ele não sabe se o seu irmãozinho acabou ou não conseguindo utilizar o domínio simples, mas felizmente a gente viu que ele conseguiu. O capítulo não podia terminar da melhor forma. Melhor entre aspas, porque o nosso querido Itadori, infelizmente, acabou sofrendo muitos danos. Basicamente, a barreira do domínio simples do Itadori não conseguiu resistir aos cortes da expansão de domínio do Sukuna, e, consequentemente, ela acabou quebrando. O Itadori é cortado diversas vezes, e graças a isso ele acabou perdendo uma de suas pernas. Ele basicamente não se incomoda com isso, porque aparentemente depois que ele perdeu uma das suas pernas, os cortes do Sukuna acabaram parando e ele vai ver o que vai acontecer. E, bem, o que vai acontecer é um pouco assustador. O Itadori percebe que ele talvez possa segurar. Não, beleza, os cortes pararam, tá ótimo. Mas por que os cortes pararam, Itadori? Pararam porque o Sukuna simplesmente começou a manipular fogo com as suas mãos pra lançar um ataque super potente no Itadori. Agora resta a gente descobrir no próximo capítulo, porque essa foi a última página do capítulo 258, se será a fuga, ou seja, a flecha de fogo, ou algum tipo de ataque novo envolvendo o elemento de fogo. Mas de uma coisa eu tenho certeza, eu não sei como o Itadori vai sobreviver a isso. Porque vocês lembram que a flecha de fogo do Sukuna fez em Shibuya, né? Mano, vocês lembram? Destruiu completamente. Varreu prédios ao redor dele. E se isso não for uma flecha de fogo, for, por exemplo, algum novo ataque envolvendo o mesmo elemento, vai ser difícil. Teremos pausa na próxima semana e perdão ter postado em 3 partes. É porque, infelizmente, o TikTok só tá liberando 3 minutos pra mim. Não tá mais opção de 10 minutos. Então foi isso. Eu vejo vocês mais tarde, porque a gente vai destrinchar todo esse capítulo. Tem muita coisa pra falar.